Fala galera, meu nome é Carliese e hoje nós vamos aprender sobre respiração celular, fermentação e fotossíntese. Bom gente, a respiração celular consiste num processo químico que vai acontecer dentro das células com o objetivo de produzir ATP, adenosina trifosfato, uma molécula composta por 3 fosfatos, uma ribose e uma adenina. E por que a gente produz ATP? Bom, para suprir as nossas necessidades energéticas. Para isso acontecer, a respiração celular, a gente vai precisar de uma fonte. E essa fonte vão ser os nossos alimentos, que vão passar por uma reação catabólica, ou seja, moléculas maiores vão se tornar menores. A respiração celular ela é dividida em 3 etapas: a glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Bom, gente, daquelas 3 fontes, nós vamos falar sobre a glicose. Nessa primeira etapa, que contém as seguintes características, que ela é anaeróbia, ou seja, não tem a presença de oxigênio, ela ocorre no citosol, nessa região aqui, onde tem o citoplasma, e o saldo dela vai ser de 2 ATPs. Essa molécula de glicose, ela vai ser quebrada em 2 moléculas de piruvato. E durante essa quebra, essa oxidação, há liberação de prótons e elétrons. E isso acontece com esse objetivo mesmo. E esses prótons e elétrons, ao serem liberados, eles vão ser carregados por moléculas chamadas de NAD+. Essas moléculas de NAD+, ao pegarem esses prótons e elétrons, elas vão passar da forma oxidada para a forma reduzida. E eles vão levar esses prótons e elétrons lá para a última etapa, na cadeia respiratória. Bom, gente, seguindo para a próxima etapa, conhecida como ciclo de Krebs, a gente vai ter agora as características um pouco diferentes. Por quê? Porque agora é um processo aeróbio, ou seja, tem a presença de oxigênio. Ele vai ocorrer dentro da mitocôndria, mais especificamente aqui, na matriz da mitocôndria. E o que vai acontecer nesse ciclo de Krebs? Ele vai terminar a oxidação da glicose. A gente tem que lembrar que são formadas 2 moléculas de piruvato. Então, a partir disso, a gente tem que colocar tudo que vai acontecer em dobro. Antes de acontecer o ciclo de Krebs, vai acontecer a oxidação do piruvato. Se está oxidando, está liberando prótons e elétrons novamente. Bom, esse piruvato ele vai ser oxidado e com a entrada da coenzima A, ele vai formar acetil-CoA. Por que ele faz isso? Porque somente na forma de acetil-CoA que é possível começar o ciclo de Krebs. Bom, na forma de acetil-CoA, vai se iniciar o ciclo de Krebs e esse acetil ele vai se juntar com uma molécula chamada de oxaloacetato para formar o ácido cítrico ou citrato. Isso acontece para que assim consiga quebrar essas moléculas de acetil e continuar o processo da respiração celular. Nesse ciclo de Krebs vão ser liberados 3 moléculas de NAD que vão ser oxidadas e passar a forma de NADH e vão ser liberadas também 2 moléculas de CO2 e também vai aparecer um outro carregador de elétrons chamado FAD, que quando ele recebe os elétrons e os prótons, ele passa da forma oxidada de FAD+, para FADH2. Como eu falei com vocês, tudo vai ser em dobro. Então, o saldo da oxidação do piruvato vão ser de 2 NADs e 2 ATP, e do ciclo de Krebs de 2 ATP, 6 NAD e 2 FADH2. Bom, gente, seguindo para a última etapa da respiração celular, nós vamos para a cadeia respiratória, que é o local onde ocorre a maior síntese de ATP. Vai ser num espaço intermembrana, por causa dessa membrana aqui e dessa aqui. Bom, e como que ela vai acontecer? O NAD e o FAD, que são aqueles carregadores intermediários de elétron, eles vão chegar com os elétrons aqui e vão soltar eles nesse espaço. E o que esses elétrons vão fazer? Bom, esses elétrons eles vão fornecer energia para o bombeamento de prótons, que é jogar esses prótons aqui para cima. Jogando esses prótons aqui para cima, é criado um gradiente de concentração. E com esse gradiente, a tendência é igualar esses espaços. E como que isso vai acontecer?
Isso vai acontecer com esses prótons voltando para cá, mas o único caminho que eles podem fazer para voltar é passando pela ATP sintase. Quando eles passam aqui, ela gira como se fosse uma turbina, e esse processo de girar faz com que ela junte o ADP junto com o fosfato, formando ATP. No final desse processo aqui também, a gente tem a formação de água. Os elétrons que vão passar aqui se juntam com os prótons que tem nesse meio, porque tem prótons aqui também, e vão formar água. E esse oxigênio aqui, que vai receber esses prótons e esses elétrons, é chamado de aceptor final de elétrons. O saldo final que a gente vai ter desse processo da glicólise, da oxidação do piruvato e do ciclo de Krebs vão ser 30 ATPs. É um somatório de todas essas etapas aqui, lembrando que ela é em dobro, porque são todos os piruvatos, e multiplicado pelos valores correspondentes a que equivalem em ATP. Seguindo adiante nos processos que vamos ver, agora a gente vai trabalhar a fermentação. O que é a fermentação? Bom, a fermentação é um processo de degradação de uma molécula orgânica com liberação de ATP, e o aceptor final de prótons e elétrons vai ser uma molécula orgânica também. A gente tem que lembrar que o rendimento energético é muito inferior da respiração celular. Essa fermentação ela vai ser dividida em fermentação alcoólica e fermentação lática. As duas consistem num processo anaeróbico, ou seja, sem a presença do oxigênio. Ambas ocorrem no citosol, que é aquela região que a gente viu, e os produtos que vão ser diferentes. Na alcoólica vai ser o vinho, a cerveja, pães e bolos, e na lática a gente vai ter os produtos utilizados para derivados do leite, como iogurte, Yakult e outros derivados. Bom, nesse processo de fermentação, a glicólise ela vai ser quebrada em 2 piruvatos também, formando o etanol com a liberação de CO2. A gente pode ver aqui, menos 1 carbono e menos 2 oxigênios. E vai acontecer a etapa da glicólise, porque a gente não tem a presença do oxigênio. Então, nesse processo, o NADH vai entregar os prótons aqui e vai voltar para a forma dele oxidada e vai formar etanol. Enquanto aqui, na fermentação lática, vai acontecer a mesma ideia da quebra da glicólise em ácido pirúvico ou piruvato, que é a mesma coisa, e o NADH vai entregar também os prótons e vai ter a formação do ácido lático. Bom, a diferença principal entre elas é que na fermentação alcoólica a gente vai ver a liberação de CO2, enquanto na fermentação lática isso não vai acontecer. O último processo que nós veremos hoje vai ser a fotossíntese. A fotossíntese também consiste em uma reação de catálise, ou seja, de quebra. E o que é esse processo? Bom, esse processo é o que os organismos autotróficos vão fazer. Vão ser a produção de substâncias orgânicas. E como que ela ocorre? Bom, ela vai ocorrer em 4 etapas, que vão ser essas daqui. A gente vai trabalhar a fotossíntese dos eucariontes, mas os procariontes também fazem. É muito importante vocês também terem em mente essa reação da fotossíntese, porque geralmente cai muito isso em prova. Bom, como que vão ser essas 4 etapas? A primeira é a absorção da luz, a segunda é o transporte de elétrons, levando a redução agora de NADP+, a NADPH, produção de ATP e, por fim, a fixação do carbono. Essas 3 primeiras etapas vão acontecer nos tilacoides e ela é denominada fase clara. Por quê? Porque ela é fotoquímica, fotoluz, ou seja, depende de luz para acontecer. Enquanto a quarta etapa, ela acontece no estroma, que é uma outra região do cloroplasto. Nós vamos ver mais adiante. Ela é denominada fase escura, por quê? Porque ela é bioquímica ou enzimática, ela não depende de luz para acontecer. E nela que ocorre o ciclo de Calvin. Por ser uma fase escura, não significa que ela vai acontecer somente no escuro, ela também pode acontecer no claro. Bom, gente, para entender melhor essas etapas da fotossíntese, a gente lembra da célula eucariótica dos vegetais, que ela tem essa organela aqui, chamada de cloroplasto. Dando um zoom nela, a gente consegue visualizar os tilacoides, que são essas moedinhas,
O conjunto dessas moedinhas é chamado de grano e o conjunto desses granos é chamado de grana. E aqui está o estromo. Bom, a fase clara ela vai acontecer na membrana dos tilacoides. A gente lembra dessa estrutura aqui lá da respiração celular. Ela é um pouquinho diferente, mas é mais ou menos o mesmo esquema. Bom, ela vai ser composta por 2 fotossistemas e esses fotossistemas têm pigmentos acessórios e clorofila que vão captar os fótons de luz. O início da fotossíntese vai ser com a chegada dos fótons de luz e a absorção deles por clorofila e pelos pigmentos acessórios. A partir disso, os elétrons vão ficar excitados e vão ser transferidos aqui dentro da membrana. Bom, a clorofila excitada ela vai recuperar esses elétrons a partir da água. O que vai acontecer com essa água aqui? Vai acontecer a chamada fotólise, que é quando ela vai ser desmembrada, vamos dizer assim, em 2 elétrons, 2 prótons e oxigênio. Esse oxigênio vai ser liberado para o meio e os elétrons vão ser recuperados aqui pela clorofila. E os hidrogênios vão estar aqui dispersos mesmo. Bom, já no fotossistema 1, a gente vai ver que esses elétrons vão ser reenergizados. E quando eles forem reenergizados, eles serão usados para reduzir o NADP+, em NADPH. Além disso, é criado um gradiente de concentração, como a gente viu lá atrás. Esse gradiente de concentração tende a se igualar dos 2 lados e a forma disso acontecer, desses prótons voltar para cá, vai ser passando pela ATP sintase. Nesse momento, ela gira, funciona como uma turbina e junta o ADP com fosfato inorgânico, formando ATP. Bom, na última etapa da fotossíntese, chamada de fase escura, ela vai acontecer no estroma, que é essa região daqui, ó, que a gente viu, do cloroplasto. Bom, as moléculas lá de NADPH e ATP, elas vão ser utilizadas nesse processo como combustível do ciclo de Calvin. O ciclo de Calvin, ele pode ser dividido em 3 passos, que é a fixação do CO2, que consiste no quê? No CO2 se juntando a essa molécula aqui, ribulose 1,5 bifosfato, formando uma molécula de 6 carbonos que será quebrada em 2. Depois disso, acontece a redução. O que é reduzir? Ganhar elétrons, para formar uma molécula chamada 3-fosfato-gliceraldeído. E depois disso, algumas moléculas de 3-fosfato-gliceraldeído é utilizada para regenerar essa ribulose. Afinal de contas, é um ciclo, então isso vai se repetindo várias vezes. A molécula de gliceraldeído, que não é utilizada para formar ribulose 3-fosfato, ela vai ter 2 caminhos. Ela pode ser utilizada como sacarose no citosol, ela vai se formar em sacarose, que é um açúcar, e ele pode ser utilizado para a estrutura lá das células, como também em forma de armazenamento. E ela também pode seguir um outro caminho alternativo, que no caso é permanecer no cloroplasto e ser convertido em amido, que é uma reserva. Tranquilo? Bom, gente, foi isso que nós vimos hoje. Foi respiração celular, fermentação e fotossíntese. É bastante conteúdo. Eu aconselho vocês a darem uma lida no material e voltarem aqui para revisar. Isso vai ajudar muito vocês a fixar melhor esse conteúdo que é bem extenso e bem complexo, e qualquer coisa estou aqui disponível para tirar dúvidas.